na terra, sem tocar o chão. Fama afugenta as dores, pensamentos, flores te envolverão. Olá, pessoal, boa noite a todos. É com muita alegria no coração de todos nós que nós estamos aqui nesta noite do dia 8 de março de 2021, nesta live que é o pré-lançamento da Rede Escolho Viver, a Revivas. Nós estamos muito felizes e gratos com essa oportunidade de mostrarmos um pouco para você sobre essa proposta de trabalho que nós temos certeza fará a diferença na vida de muitas pessoas. E teremos muitas coisas boas. Então, estão aqui conosco o nosso fundador da Revivas, o Jaime Ferreira Lopes, o nosso psicanalista, que é o responsável pela formação dos voluntários da Revivas, que é especialista em saúde mental, é o Dr. Flávio Calili, a Cristiane Drux, nossa amiga mediadora, Isabela Paiva aqui nos bastidores nos ajudando, e o nosso convidado especial, que é o querido Rossandro Klinger, que vai falar um pouco para nós sobre o trabalho voluntário, não é? E sobre o amor que envolve essa doação em benefício dos outros. Nós queremos, então, começar convidando o nosso Jaime Ferreira Lopes, que vai falar um pouco para nós sobre a Revivas. O que é a Revivas, qual é a sua finalidade e a sua proposta. Jaime, boa noite, bem-vindo. Boa noite a todos, boa noite Ivana, boa noite Flávio, boa noite Cris, boa noite Rossandro. É uma alegria poder estar aqui participando com vocês. É importante dizer, pessoal, que o Jaime foi quem teve essa ideia, né, da criação da Revivas, muito intuído, e ele logo procurou pessoas, né, para se juntarem na ideia. E o Jaime, ele também é um dos fundadores do Movimento em Defesa da Vida Brasil Sem Aborto.
Então, o Jaime está sempre ligado com essas questões aí da defesa da vida e vai falar um pouco para a gente agora sobre o Revivas. Está contigo, Jaime. Obrigado, Ivana. Bem, pessoal, em nome da Coordenação Nacional da Revivas, eu agradeço a participação de todos nesta live de pré-lançamento da Rede de Prevenção ao Suicídio. Agradeço particularmente ao Rossandro Klinger por ter aberto sua agenda para prestigiar esse trabalho nascente em prol da vida. A Revivas, Rede de Prevenção ao Suicídio, vem sendo discutida desde julho de 2020, no auge da primeira onda da pandemia provocada pelo coronavírus, quando então começamos a tomar conhecimento do aumento do número de suicídios, inclusive no Brasil. As estatísticas mundiais dão conta de que a cada 40 segundos alguém tira a própria vida no planeta. Diante desta realidade, a ideia de construir uma rede de amparo às pessoas em estado de sofrimento emocional, principalmente com ideações suicidas, me pareceu um imperativo do qual eu não poderia me furtar a empreender. E assim, só um instante, gente, meu notebook aqui está dizendo que vai desligar, então deixa eu colocar, desculpem aí. E assim, percebendo a grandiosidade da tarefa que jamais poderia ser implementada sem o apoio e engajamento de pessoas realmente interessadas nessa causa, acionei os meus contatos pró-vida de diversos estados da federação, culminando na criação de um primeiro grupo de interessados na construção desta rede. De lá para cá, transcorreram-se 8 meses e hoje aqui estamos, realizando esta primeira live preparatória para o lançamento nacional desta rede de prevenção ao suicídio. Mas qual o objetivo fundamental da Revivas? Trata-se de empreender todos os esforços possíveis para acolher e efetivamente ajudar as pessoas com ideação suicida, principalmente aquelas mais vulneráveis do ponto de vista social e financeiro, ou seja, sem condições de acessar tratamento especializado que possa ajudá-las nesses momentos de dor e de sofrimento. Aos poucos fomos construindo esse projeto, que demos o nome de Revivas, Rede de Prevenção ao Suicídio, que já conta com a participação de representantes de 10 estados da Federação Brasileira no Fórum Nacional Revivas. Queremos nos organizar nacionalmente com a participação de voluntários da cidadania brasileira que queiram se preparar para juntos com profissionais da área da saúde mental, também voluntários, buscarmos salvar vidas do suicídio. A prevenção ao suicídio é possível e é urgente, considerando que estamos, como afirma a OMS, Organização Mundial da Saúde, diante de um problema de saúde pública e, como tal, deve ser enfrentado pelas políticas públicas de cada nação. Entretanto, queremos fazer a nossa parte, como cidadãos deste país que se preocupam com o sofrimento alheio e, de maneira adequada, nos organizarmos para fazermos o melhor na luta para salvar vidas. Estamos apenas começando. E você, meu amigo, minha amiga, que neste instante nos assiste, bem como os que irão nos assistir em outro momento, está convidado a vir fazer parte desta rede de prevenção do suicídio que apropriadamente denominamos de Revivas. Em abril, iniciaremos nosso primeiro momento de capacitação dos voluntários da Revivas. E para falar sobre isso, divido este momento inicial desta live com o nosso coordenador nacional de capacitação
dos voluntários da Revivas, o psicanalista Flávio Khalili, aqui de Brasília. Khalili, agora é com você, para suas considerações. E muito obrigado a todos. Boa noite a todos e a todas, né? Sejam todos bem-vindos ao Reviva, né? O Reviva, rede de proteção ao suicídio, rede de prevenção, né? Então, nós queremos convidar vocês a participarem com a gente desse momento, né? Desse momento onde nós vamos estar trabalhando o curso de formação. Então, como o Jaime falou, nós vamos ter de 6 de abril a 6 de maio o curso de formação de voluntários Reviva, Rede Escolha Viver. Neste curso, nós vamos abordar vários temas ligados à prevenção ao suicídio, ligado à pós-venção ao suicídio, ligado em especial ao acolhimento, como acolher, como dar apoio a essas famílias, como cuidar, como receber essas pessoas e também como encaminhá-las, seja a psiquiatras, psicólogos, psicanalistas, aos profissionais competentes para poder fazer essa acolhida. Então, nós queremos convidar, pode ser um voluntário, já o Rossandro vai falar dessa beleza de amor que é ser voluntário. E eu quero convidar vocês, em nome da Revivas, vocês vão receber ainda hoje o link, e no link vocês podem fazer a inscrição, e o curso é inteiramente gratuito, ele vai acontecer de 6 de abril a 6 de maio, todas as terças e quintas-feiras. Então, você já pode reservar de todas as terças e quintas-feiras, de 20 às 21 horas. Então, 1 horinha do curso, você vai se organizar para participar e entrar nessa rede de proteção à vida. É uma rede que vai nos ajudar, nos cuidar e vai ensinar a nós, dentro desse curso, a trabalhar no voluntário, voluntários Revivas, tá? Então, eu quero convidar vocês a participarem. O nosso curso vai acontecer terça e quinta, às 20 horas, de 20 a 21 horas, você tira esse tempinho e venha ser voluntário conosco. Vamos ter aí temas ligados à saúde mental também, a entrevistas, estudos de caso. Então, vários profissionais do Brasil inteiro vão estar conosco nesse momento para a gente estar nessa rede juntos, nessa rede Escolha Viver. Então, você é convidado aí a participar conosco desse momento, e a gente vai estar disponibilizando também o WhatsApp Revivas, tá? Então, vamos colocar no chat aí, e o WhatsApp é 61 981 17 9107. Também, através desse WhatsApp, você pode pedir informações sobre o curso. O curso é inteiramente gratuito, é só você entrar no link, fazer a sua inscrição e aguardar o link da transmissão, que vai acontecer a primeira no dia 6 de abril. E eu conto com a participação de todos vocês. E vamos agora para o nosso palestrante principal. Nós estamos aí ansiosos para receber a fala dele, né, Ivana? Bom, ligar o áudio, né, gente, é bom. Obrigada ao Flávio, obrigada ao Jaime. E agora nós queremos convidar o nosso querido Rossandro Clige. Bem-vindo, Rossandro. Boa noite. Alegria estar aqui com vocês nesse momento inicial aqui, virtual, assim, digamos, em que vocês estão criando esse grupo agora para que todo mundo conheça, mais pessoas cheguem perto, como o Jaime, né, e o Flávio falou, da importância da gente imaginar o poder que tem o voluntariado na nossa vida, no momento em que a gente está disponível para servir, e o quanto isso pode ser benéfico para a nossa saúde, e ao mesmo tempo a gente tem um sentimento de que está tendo uma função coletiva no mundo, que a gente sempre se cobra por transformar o mundo, por transformar o mundo melhor, e isso é uma oportunidade de fazê-lo. Pois é, e o Rossandro, que é profissional da área da saúde mental, né, sabe falar para a gente com muita propriedade sobre a importância desse trabalho voluntário. Rossandro, a palavra está contigo, tá? Desde já nós te agradecemos muito por estar conosco aqui neste momento. Eu que agradeço, Ivana. Bom, gente, boa noite a todos vocês. É um prazer estar aqui nesse momento com o Revivas, né, fazendo ao mesmo tempo um chamado. É um chamado para as pessoas que pensam, por exemplo, sobre as dificuldades que enfrentam na vida
E às vezes, não podemos negar nem dourar a pílula, parece que em algumas vidas isso chega com muita força, a dor é muito mais profunda, e nos dá a sensação, observe bem a palavra que eu estou usando, a forma como eu estou me referindo a isso, nos dá a sensação de que é impossível enfrentar essa realidade. Mas o ser humano é completamente capaz de enfrentar as situações mais difíceis, porque nós temos um poder de resiliência desconhecido, e às vezes uma situação dolorosa desperta em nós a capacidade de superação. Para nós que passamos, ou que esteja, ou para você que passou ou que esteja passando por um momento de dor tão profunda, que por acaso possa aventar a ideia de que a melhor alternativa é sair do cenário da vida, se você parar um pouco e for servir, você vai alinhar o seu senso de realidade e expectativas, não para minimizar a sua dor. Não significa dizer que ao fazer um trabalho voluntário e ao encontrar pessoas que vivem em condições muito mais adversas que a sua, ao fazer isso é um convite para que você menospreze, minimize, eu acho que sua dor não tem sentido. Sua dor dói, sim. Sua dor tem sentido, sim, mas a sua dor não lhe define. Nós não somos apenas a nossa dor, e não tem dor que dure a vida inteira. Às vezes, o que nos tem faltado é justamente a capacidade de esperar o tempo da dor, do luto, das experiências todas de perda que nos apresenta a vida, para que a gente possa voltar ao mínimo de padrão de estabilidade emocional. É como se nós estivéssemos muito vulneráveis e a gente não suportasse angústia, tédio, medo, tristeza profunda, que são cenários emocionais que se apresentam na vida e nós não podemos controlar, porque existem variáveis que estão para além do nosso controle. Por exemplo, agora, nós estamos vivendo uma pandemia que não está sob nosso controle. Ela nos obrigou a viver essa experiência em casa. Ninguém estava esperando isso acontecer. Nós temos que lidar com essa realidade. Nós estamos nos adaptando a essa realidade. Mas é óbvio que em meio a esse processo, como muito bem o Jaime lembrou, houve um incremento muito grande da ideação suicida nas pessoas por causa do isolamento, do afastamento, da angústia, dos medos, dos temores e dos muitos lutos e perdas que a gente tem enfrentado. Por outro lado, para quem faz o trabalho no bem e sabe o poder regenerativo que isso tem nas fibras da nossa alma, o quanto servir dá propósito, dá sentido, cria vínculos, cria laços, fortalece a imunidade, sabe que provavelmente para muitos que fazem um trabalho voluntário, seja aqui no Revivas, que a gente está convidando hoje para que vocês façam parte, especialmente profissionais de saúde mental que possam vir a ajudar esse batalhão de pessoas que querem chegar aos corações, muitos dos quais sem a mínima condição de pagar um processo de terapia, e às vezes uma entrevista de ajuda bem orientada já é o suficiente para tirar o indivíduo de um quadro de crise, e quando não, saber indicar que profissional e como buscar isso é muito importante. No momento em que a gente faz isso, em que a gente entende esse valor e esse poder e essa força, a gente começa a talvez dividir a nossa experiência de vida entre antes e depois que a gente resolveu sair do ambiente da própria dor, sem negá-la, sem minimizá-la, sem menosprezá-la, acolhendo e validando a nossa dor, mas apesar dela, porque como eu disse e volto a repetir, ela não nos define, nós saímos para servir. Nós saímos para encontrar o outro, nós saímos para, mesmo chorando, com as lágrimas nos rostos, ainda assim encontrar outras criaturas, nos conectarmos às almas humanas, porque ainda assim, ainda hoje, a maior dor humana tem a ver com relações humanas, com a forma como a gente se conecta aos demais, de forma mais ou menos eficiente. E às vezes, na família isso não está acontecendo, no casamento isso não está acontecendo, a sensação de que você não é querido pelas pessoas faz com que muito mais importante seja a sua decisão de encontrar outras almas e criar novas conexões. Porque a pandemia nos mostrou, de uma forma muito dolorosa, que nós somos fruto de um processo civilizatório que se estabeleceu, ainda que seja imperfeito, mas é grandioso e fantástico por si mesmo, se estabeleceu pela conexão entre os seres humanos. É interessante notar, quando a gente vai estudando a história da trajetória do homem na Terra, quando a antropóloga norte-americana Margaret Mead, um encontro, estava dando uma palestra e, abrindo para perguntas e respostas, um aluno perguntou: professora Margaret Mead, qual é o sinal que vocês indicariam que, ao escavar túmulos antigos, pirâmides,
artefatos antigos. Que coisa, ou que situação, ou que objeto para vocês indicou aqui começou a civilização humana como nós a conhecemos hoje em dia? Ela parou, pensou e saiu com uma resposta que eu acho que eu também não esperaria se estivesse lá, porque eu acho que, como as pessoas que estavam lá, eu imaginaria que a resposta dela seria alguma tecnologia criada, tecnologia qualquer coisa para além da natureza. Tecnologia, tanto essa internet que faz com que nós estejamos nos conectando agora, como também essa garrafa de água, esse telefone, esse mouse, esse relógio. Mas também é um tacape, um arco, uma flecha, um utensílio doméstico. E naquela época, as pessoas talvez estivessem imaginando que ela fosse falar de algum artefato específico que inaugurou o processo civilizatório. E ela sai com uma resposta completamente diferente. Ela diz assim: o primeiro sinal que indicou para todos nós, pesquisadores, que começou a civilização humana como nós a conhecemos, foi quando nós escavamos um esqueleto humano e tinha uma pessoa com o osso do fêmur cicatrizado, curado. E as pessoas ficaram se perguntando, e obviamente ela percebeu que a plateia não tinha exatamente compreendido o que ela queria dizer, e ela foi explicar. O osso do fêmur, para nós que sabemos, é o maior osso que nós temos, que liga, né, a nossa coxa até o joelho, pega toda essa extensão da coxa, o fêmur. É o maior osso e quando ele quebra é uma dor imensa. E você não consegue, sozinho, cuidar de você. Alguém com um fêmur curado jamais conseguiria beber água, jamais conseguiria chegar a um rio para pegar água, jamais conseguiria coletar uma fruta para comer, jamais conseguiria acender uma fogueira ou se movimentar. As dores seriam lacinantes, são lacinantes, e a necessidade de ajuda de um outro ser humano é essencial para que você sobreviva. Significa dizer, quando encontrou um osso do fêmur curado, que aqueles iniciais, aqueles homens que ainda eram muito mais voltados para o animal do que para o hominal, e que quando, e é comum na natureza, um é fragilizado, todos correm para que aquele que é fragilizado sirva como boi de piranha, ou seja, aquela antílope, por exemplo, que é fragilizado, fica lá para os leões o devorarem para que o resto do bando se salve. Mas criou-se algo ali, uma conexão para além do instinto e do afeto. E quando aquele outro ou aquela outra caiu, o que estava em pé correndo voltou porque sabia que não poderia continuar sem aquela pessoa. Voltou para cuidar. Voltou para ser solidário. A civilização humana não começa quando nós criamos uma tecnologia. A civilização humana começa quando nós resolvemos cuidar de um outro para criar o campo afetivo. É o momento em que você sente que não dá para continuar sem aquela pessoa. E também, provavelmente, depois disso, quando não foi somente o osso que quebrou e a vida não voltou naquele corpo, a saudade, a dor e a angústia que tomou conta daqueles nossos ancestrais fizeram com que eles começassem os primeiros eventos de enterro, de túmulo, de rituais, para lembrar e celebrar a vida vivida até aquele momento. Assim, ainda hoje, nós somos fruto de um projeto civilizatório do contato. Por que a tecnologia não substituiu o educador? Por que agora, com 1,4 bilhões de alunos que no início da pandemia estavam em casa, as pessoas estavam loucas para voltar para a sala de aula? Havia uma promessa de que a tecnologia seria suficiente para fazer a educação acontecer. Porque a educação, porque qualquer outra coisa, ela, sobretudo, é um relacionamento. Não é um mero repassador de conteúdo, o professor não é uma pessoa que simplesmente está ali para dizer o que fazer e como fazer, mas para viver essa experiência junto com o aluno. A humanidade vive uma experiência que será pesquisada ao longo das próximas décadas em muitas teses de doutorado no campo da psicologia, da psiquiatria, da história, da filosofia, da antropologia, da economia, sobre esse grande laboratório que tem representado para todos nós o isolamento social e a Covid-19. Mas certamente alguns aprendizados já podem ser auridos de tudo que a gente está vivendo. E sem sombra de dúvidas, um desses aprendizados é o valor das relações humanas. É o quanto nós necessitamos uns dos outros para sermos quem somos. É o quanto vivermos essa experiência humana e entendermos que podemos sair da nossa dor, lembrando mais uma vez, sem menosprezá-la, mas validando ela
mas ainda assim servindo, porque nossas dores não nos definem. Nós somos um projeto de muitas possibilidades e variáveis. Sobre o guarda-chuva da nossa personalidade existem dores, alegrias, amores, decepções, traições, todo esse conjunto de experiências que fazem parte dessa nossa trajetória e que vão forjando e vão costurando a nossa identidade. Nós não podemos imaginar que um único ponto, por mais doloroso que ele seja, define todo o nosso eu. Portanto, a dor não pode ter mais importância do que o impacto que ela provoca. Alinhar as expectativas da realidade no trabalho voluntário faz com que aquele que sofre perceba tantas outras dores, não invalidando a sua, mas percebendo que talvez ela não seja maior ou menor do que ele estava imaginando. A gente nem superdimensiona, nem ao mesmo tempo menospreza a dor. Ao mesmo tempo, é algo extremamente benfazejo. Eu poderia passar aqui muito tempo citando um conjunto de pesquisas que tem que ser feito, que são feitas em várias universidades ao redor do planeta, mostrando como fazer bem resolve muitas questões de saúde física, imagina emocional. Aumenta a imunidade, diminui a pressão arterial, queda de estresse, aumenta a sensação de felicidade, enfim. Talvez hoje a gente possa entender cientificamente, neurologicamente falando, através de muitas experiências e tomografia de Petri, tomografias de Petri no cérebro humano, mostrando os efeitos de quando a pessoa faz algo bom, ou só de imaginar em fazer algo bom. Talvez agora a gente entenda exatamente o que Santo Agostinho, grande teólogo católico, dizia, que se o homem soubesse como é bom, seria bom por egoísmo. Imagina isso. Se o homem soubesse como é bom ser bom, seria bom por egoísmo. Ou seja, se nós sentíssemos e se soubéssemos e tivéssemos consciência dos benefícios que temos ao fazer o bem, nós faríamos por interesse, pelo benefício que traz à nossa alma. Por isso, o convite do Revivas, para que você possa participar como alguém que precisa dessa ajuda e, muito rapidamente, quiçá, assim que você estiver melhor, continuar como alguém que ajuda. E se você é um profissional de saúde, ou também não, porque existem muitas outras formas de ajudar um projeto como esse, e quiser se voluntariar para experimentar o sabor de fazer o bem, fica aqui o convite para que você faça parte desse projeto. Convido agora meus amigos Jaime, Flávio e Cris para que a gente possa, então, agora conversar um pouco e responder, né, Cris, algumas questões aí que tenham surgido das pessoas no chat. Maravilha, Rossandra. A gente está compilando aqui já algumas participações, mas eu anotei uma linda fala sua, que eu queria que você repercutisse um pouquinho mais. Tá. Você nos fala assim: a civilização humana começa quando nos colocamos para cuidar do outro. Quais seriam as saídas, Rossandro, para essa mesma nossa civilização quando pensamos no progresso e na superação das adversidades? Ainda hoje, tudo que nós criamos, Cris, foi apenas um conjunto de novas tecnologias. A diferença entre nós, por exemplo, e alguém que vivia há 2.000 anos atrás, é muito mais material do que emocional. Nós continuamos com necessidade de nos sentirmos aceitos, amados, respeitados. Claro que nós tivemos incrementos diversos na personalidade, como, por exemplo, a noção de individualidade, que não era algo muito comum para a Idade Média. Tirando isso, o que faz alguém sofrer se não a exclusão? O que não faz alguém sofrer se não a perda de alguém que se ama, né? O que nos faz sofrer se não uma traição, um sentimento de ruptura no campo afetivo? Então, entre uma pessoa que vivia na Judéia de 2.000 anos atrás e uma pessoa que vive hoje numa grande cidade do mundo, a diferença são as tecnologias que nos cercam. Sendo assim, se as emoções continuam sendo as mesmas e são básicas, nos cabe então entender que não é usufruindo da matéria ou desse mundo material como forma de fugir das questões emocionais que nós vamos tamponar as nossas faltas. Para quem já experimentou isso e tentou achar que se resolve depressão no shopping, percebeu que depois tem uma conta de cartão para pagar, né? Então a gente tem que entender que a sociedade também está doente. E esse estado de doença social no qual nós nos encontramos, ele muda conforme a época. O que provoca hoje certos estados de dor na alma é um pouco diferente do que provocava-se no passado em alguns aspectos no plano coletivo. Por exemplo, hoje nós temos uma sociedade que é muito mais consumista, que é muito mais voltada para o prazer imediato,
há um conjunto de pessoas que querem alcançar resultados sem trabalho, querem sucesso sem estudo, né? Existe uma sociedade que preconiza a ideia de que todo mundo pode ter tudo o que quiser, um consumismo perdulário, inclusive do ponto de vista ecológico. Então, são questões na pauta coletiva, mas que ainda assim fazem referência às questões de ordem anterior, afetivas e basilares. Porque quando eu, por exemplo, quero comprar para me sentir aceito, eu estou falando de sentimento de pertencimento. Só que a via que eu estou usando para me sentir pertencente é uma via que não é madura. Então, quando pensamos numa ideia de uma sociedade em que a gente quer desenvolver e se desenvolver, no momento em que eu começo a cuidar, eu troco algo que é perene, profundo, de trocas afetivas, por coisas que são superficiais. Eu deixo de ter uma multidão de seguidores, que eu não estou aqui fazendo nenhuma crítica em relação a isso, mas aquilo não vai mais me definir, quantas pessoas me seguem, quantas pessoas curtem um texto, uma foto, um vídeo que eu compartilho. O que vai me definir é aquela pessoa que eu olho. Sabe, a gente está num momento tal da humanidade de distração psicológica, de distração de alma, que a atenção para alguém é um grande presente. E cuidar é dar atenção. Cuidar é escutar, é aprender a ouvir, é ser solidário, às vezes, apenas dessa escuta que pouca gente dá. Quando Freud, por exemplo, funda a psicanálise, ele se espanta como alguns pacientes, tão somente pela fala, já se sentiam melhores. Né? Outros, claro, que precisavam mais que aquilo, de uma fala inicial. Mas quantas vezes apenas o desabafo já é algo tão profundamente curativo para as pessoas? Então, servir é o propósito da humanidade. É isso que nos define como civilização humana e também isso é o que nos define no campo teológico, para onde a gente vai no campo da fé. Muito bacana. Rossandro, eu quero dar aqui um testemunho, porque ao longo no iníciozinho do nosso enfrentamento da Covid-19, desse período de pandemia, nós publicamos no site da federativa que a gente participa, né, uma mensagem de um texto de Dias da Cruz, né, médico, né, uma pessoa importante na sociedade. E ele propunha exatamente isso: acolher, amar e servir. Né? E essa mensagem, esse texto de Dias da Cruz, teve assim, um montante de visualizações inimagináveis. A gente não esperava a repercussão desse texto. Então, me parece assim, que todos nós, exatamente por estarmos vivenciando esse momento tão dolorido, né? tão desafiador para todos nós, a gente está se tornando mais sensível, né? E olhando um pouco mais para o lado. A gente tem aqui uma participação muito interessante. Rossandro, peraí, deixa eu só pegar aqui, eu estou em outra aba, mas é uma pergunta do Daniel Rosa. Saber não idealizar o amor que esperamos das pessoas, não podendo maior expectativa do mesmo amor que doamos, seria uma medida certa do pleno amor? Daniel, acho que alinhamento de expectativas afetivas é maturidade. Toda vez que nós criamos expectativas exageradas, numa sociedade que romancia demais as relações, em que sobe demais o sarrafo do que a gente cria como expectativa do outro, torna qualquer relação tóxica, porque às vezes a pessoa é uma pessoa legal, mas porque você esperava demais, ela parece ser insuficiente. Isso vale para o próprio amor que você tem para consigo mesmo, o amor próprio, né? Quando você entende que é um processo de continuidade de construção, a gente percebe, obviamente, que na medida em que eu vou amadurecendo, eu vou reconhecendo outras sombras que eu não percebia antes, e o meu amor próprio vai exigir outras nuances para continuar me amando, apesar das sombras que encontro. Porque eu tenho que amar o projeto inteiro, eu tenho que amar o indivíduo em sua globalidade, não em aspectos editados da minha vida. Isso vale para a rede social, edita foto, bota filtro, na vida não funciona. Na vida vem pacote completo, na vida no casamento vem a família, na vida no casamento vem os defeitos do outro, na relação comigo mesmo de tal modo acontece a mesma coisa, na medida em que a consciência vai chegando diante da minha vida. Então, ter maturidade representa olhar para o que o outro traz, não como um sentimento de encontrar o que tem faltado, que gera sentimento de escassez, de cobrança e de carência, mas um sentimento de gratidão pelo que foi possível ser entregue, o que vai me dar um movimento diferente, que vai ser de abundância e de acolhimento. Muito bom, Rossandro. Então, é uma pergunta interessante aqui da Elaine,
que vai nos dar subsídios também para esclarecer, né, como fazer a adesão a esse lindo projeto. A Elaine nos fala assim: por vezes temos a ideia de que para ajudar ou cuidar de alguém precisamos estar bem, sermos mais evoluídos, ela botou entre aspas. É possível participar de um projeto tão nobre como esse, do Revivas, sendo imperfeitos? Aliás, assim, qualquer pessoa na Terra é imperfeita, primeiro. Primeira coisa que a gente tem que lembrar disso, né? Todos somos imperfeitos. E existem pessoas, eu sei que não é o caso da Elaine, ela não está fazendo a pergunta porque esse é o caso dela, que utilizam-se dessa imperfeição como justificativa para não fazer o bem. Ah, quem sou eu? Eu não posso, eu não mereço. Né? No fundo, eu não quero, eu estou com preguiça, eu sou egoísta, eu quero ficar aqui no meu mundinho e tal, né? Algumas pessoas, na verdade, inconscientemente são assim, elas acham que é porque elas não têm evolução. Eu sempre dizia para os pacientes no consultório que, ó, não espere ficar bem para viver, viva para ficar bem. Né? Então, não espere ficar bem para servir, sirva para ficar bem. No processo. Aliás, a cura da alma se passa por doar-se. Sabe, eu acho que nessa enfermaria planetária, o paciente que está do lado do leito e descobre que o grande remédio é cuidar do outro é o que acordou. É o que despertou a consciência. Quando você entende que o meu medicamento é levantar da maca e ajudar o mais necessitado que eu. Né? E aquilo vai ser o meu bálsamo curativo. Então, nesse momento, qualquer um de nós é completo candidato a servir. Qualquer um de nós tem disposição, qualquer um de nós tem algum nível de colaboração num projeto como esse. Se esse não, qualquer um outro que te atrai. Se talvez você pense assim, é muito doloroso para mim, eu não vou conseguir ouvir pessoas assim, Rosana. Pensa numa outra coisa, faz um outro tipo de abordagem, mas serve, né? Para que você possa sentir todo o benefício que essa ação, que essa decisão traz para a vida. Muito bom. Olha aqui, o Dan Santos, ele colocou 3 vezes a mesma pergunta, ele quer muito a sua resposta. Aí, brincadeira, mas olha, Rossandro, quando temos vizinhos barulhentos, né, ele está nos colocando aqui uma situação de extremo, vizinhos barulhentos que colocam funk todos os dias, até altas horas de propósito, simplesmente porque sabem que você não gosta de barulho, como não sentir raiva e ainda assim expressarmos amor em relação aos vizinhos barulhentos? Dan, tá punk aí o baile funk, né, Dan? Dan, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, aí isso não está no meu controle. O vizinho pode colocar o som, se eu for criar conflito, isso pode ficar pior ainda. Se eu comprar uma caixa maior para poder fazer mais barulho, vai piorar todo o quadro. Eu acho que quando a gente está diante de uma circunstância como essa, a gente tem que fazer o que a gente chama de psicologia, né, Flávio? Que é a aceitação radical da realidade. Bom, é a realidade. Meu vizinho tem uma música alta lá, e ele sabe que me provoca, então a primeira coisa que eu tenho que não mais passar esse recibo do que aquilo é ruim para mim, né? Outra coisa, reza muito com essa criatura, né? E de forma mais objetiva, compra tapadores de ouvidos, porque assim, a gente tem as soluções, às vezes são simples, né? Eu já morei num lugar que realmente era muito barulhento, e para eu estudar, sabe aqueles que o pessoal usa em avião, para ficar ali embaixo, para pegar mala? Ele coloca lá um siliconezinho, aí você compra por R$5, aí coloca lá, tuf, ele diminui 80% do barulho de uma turbina de avião, gente. Então, por que não vai diminuir o barulho do baile funk? Como eu não posso ir lá e resolver porque a pessoa não quer, eu vou criar as minhas soluções. Ao invés de eu ficar lutando contra a realidade, eu vou flexibilizar e criar soluções para lidar com essa realidade, e que seja temporária, né? Se puder um dia, quando puder, eu sei que não é tão simples mudar, não sei. Mas para agora, são essas soluções mais objetivas. Não fica lá se trocando, porque se ele já incomoda com a música, ficar com raiva dele vai te incomodar num outro nível de profundidade ainda maior. Porque além do incômodo auditivo que a música vai te provocar, vai provocar um incômodo emocional pelo ressentimento que você está tendo. Muito bom. Olha, temos uma outra pergunta aqui que eu vou fazer para o Rossandro, mas eu quero até que o Jaime, antes do Rossandro responder, esclareça um ponto importante dessa nossa abordagem do Revivas, né? Porque é uma iniciativa não religiosa. Não é isso, Jaime? Quando você pensou essa iniciativa, né? Ela não está vinculada a uma crença religiosa, não é isso?
Exatamente, Cris. Na verdade, assim, a proposta que está sendo apresentada, como eu coloquei lá na minha fala inicial, a convocação é para a cidadania brasileira, né? É para os cidadãos, né? Independente da crença que ele professa, que ele tem vinculação, isso está em segundo plano, porque o importante nesse momento é a disponibilidade da pessoa de poder entrar nesse projeto e colaborar com ele desta maneira. Portanto, a proposta é de que a Revivas ela seja supra-religiosa, quer dizer, supra no sentido de que não estamos contra religião nenhuma, mas a gente não parte desse princípio para realizar o trabalho, né? Porque queremos congregar todos, até aqueles que inclusive não têm religião nenhuma, mas que se dispõem a esse trabalho, né? E que tem um coração voltado para servir as pessoas. Então, é nesse sentido. Eu não sei se deixo claro isso, mas eu quero, depois que você colocar a questão do nosso internauta aí, eu quero fazer uma pergunta para o Rossandro. Ele, como profissional da área de saúde, e que é uma preocupação fundamental do projeto nosso da Revivas. Mas deixa primeiro ele responder o nosso amigo, que já fez a pergunta 3 vezes. Tá bom. A mesma pergunta. Não, o Dan já foi respondido, mas tem uma pergunta interessante aqui do Nestor, e aí eu trago porque exatamente a proposta é de sinergia, né? Não tem nenhum lado religioso ativo, mas a proposta é fazer o bem com amor e com disposição para amar, né? O Nestor nos coloca o seguinte: boa noite. Você concorda, Rossandro, com a colocação de que a origem de todas as doenças humanas é a ausência de Deus na nossa vida? E se você concorda, por quê? Bom, deixa eu pensar aqui para te responder isso. Quando a gente pensa na ausência de Deus, a gente pensa tão somente do ponto de vista religioso. E eu conheço pessoas que não têm uma crença em Deus, mas têm muito amor no coração e se doam profundamente. E eu não vejo essa pessoa como uma pessoa doente, né? E, por outro lado, eu conheço muitas pessoas que professam uma fé, que gritam alto Deus e que vivem uma vida completamente egoísta. Então, não se trata de uma concepção do sagrado, mas de uma prática de amor. Então, dito isso, poderíamos dizer que a grande questão da humanidade que nos adoece é a falta do amor. Claro que se no campo da fé cristã a gente vai lá para o evangelho que diz que Deus é amor, a gente vai entender que chegamos a, novamente, Deus, né, no circuito. Mas há aqueles que, não crendo em Deus, talvez até porque duvidem exatamente pelo testemunho de tantos que professam uma fé, mas não vivem essa fé, e são incoerentes, e têm uma certa hipocrisia, e talvez por isso gere tanta decepção nas pessoas. Mas o amor, sim, né? Que aí a gente percebe no texto mais lido do mundo cristão no mundo, que é a carta de Paulo à comunidade dos Coríntios, em que ele faz uma frase inicial que ela já é muito arrebatadora por si só, ainda que, né? Porque ainda que qualquer coisa que você queira colocar depois na lista, ela nunca será párea ao amor, né? Ainda que eu tenha a internet do mundo todo à minha disposição, seja o dono das maiores startups do planeta, sem amor, eu nada a você, né? Ainda que eu fale 30 idiomas utilizando chip de computador, não importa. Sem o amor, que é esse gesto que embrionariamente nasce naquele que cuida do outro até o osso do fêmur curar e cria e inicia o projeto civilizatório, aí sim a gente entra no vazio profundo existencial. Muito bom. Jaime, sua pergunta. Jaime, logo em seguida, Flávio faz um apontamento também, tá bom? Ok. Tá certo. O Rossandro, é o seguinte, uma das preocupações nossas com a criação da Revivas, e nós discutimos muito isso, eu disse que nós chegamos aqui, mas tem 8 meses de conversas aí com muitas pessoas, e uma das preocupações fundamentais é de que é o seguinte, nós vivemos numa sociedade, a sociedade brasileira é uma sociedade extremamente desigual do ponto de vista socioeconômico. Isso é um fato, isso não é uma ilação, isso é um fato. E agora mais do que nunca, né? Agora mais do que nunca. Então, assim, mas as pessoas, nesse contexto da desigualdade, aqueles que não têm condições econômicas, financeiras,
que vivem situações muito dramáticas, elas adoecem do ponto de vista da sua saúde mental. Adoecem muito, muito mais do que nós possamos imaginar. Ainda que a gente ache que elas encontram, talvez, válvulas de escapes para tentar, vamos dizer assim, sair das situações difíceis em que se encontram. Por outro lado, do ponto de vista dos profissionais da área de saúde mental, não chegam a esse público. Esse público não tem condições de acessar nem a rede pública, que é muito deficitária nesse particular, e muito menos acessar os nossos profissionais da área de saúde mental. Uhum. Não porque eles não queiram, mas é uma realidade, é um fato. Então, quando nós pensamos, a gente aqui agora faz até um apelo aos nossos profissionais, porque a Revivas não irá acontecer se nós não tivermos um número bastante expressivo de profissionais da área de saúde mental para ajudar essas pessoas. Eu não sou da área de saúde mental, mas eu posso ser um voluntário do Revivas, abraçar uma pessoa no primeiro momento do seu sofrimento, acolher e abraçar, e a gente vai se preparar para isso, mas vai chegar uma hora que essa pessoa precisa de um psiquiatra, ela precisa de um remédio para poder, naquele primeiro momento, encontrar um alívio. Ela precisa de uma terapia para alguém um profissional que possa ajudar. A pergunta que eu lhe faço: você acha que um projeto como esse é possível da gente encontrar esse espaço numa sociedade tão desigual e encontrar pessoas da área de saúde mental que possa aderir a elas? Você acha isso possível? Porque algumas pessoas já acharam que eu sou muito idealista. Eu acho que é impossível, mas eu tenho que reconhecer que não vai ser fácil. Porque eu não posso aqui fazer de conta que tem um monte de terapeutas disponíveis para aderir ao projeto, né? Eu acredito que, inicialmente, vocês vão contar com as pessoas mesmo. E a gente sabe que o poder do amor das pessoas, ela por si só tem um poder muito grande. E, muitas vezes, você não tem exatamente o profissional para enviar a pessoa, mas você pode dizer que profissional buscar. E essa, por si só, é uma informação muito rica. Porque muita gente está com uma angústia e procura um cardiologista, por exemplo, entende? E se você disser, não é esse profissional que vai te ajudar agora. Se você só tem direito a pagar uma consulta, vai para este outro profissional, né? Você pode, por exemplo, mapear no projeto, Jaime, toda a rede nacional de assistência em saúde mental. Por exemplo, o CRAS que tem na cidade tal, a pessoa ligou para você, ela não sabe, porque tem serviços que a população não conhece. Pode ser mapeado também, Flávio, todas as universidades de psicologia e faculdades, elas têm atendimento gratuito dos alunos. Então, se mapeia e você tem, então, não somente profissionais que vão aderindo, mas uma imensa rede. E também há a possibilidade, aí sim eu acho que institucionalizando o Revivas, criando condição de campo de estágio para psicólogos e psicólogas, você vai ter alunos em formação que vão receber certificação de ação através do projeto. Eu estou aqui pensando possibilidades, né? Porque muitas vezes a gente pode ser apenas a ponte para um outro lugar, né? Claro que o desejo, seu desejo, de alguém que quer servir, é que a pessoa ligue e tudo se resolva dentro. É o sonho, que você quer ser um Amazon do bem, eu estou entendendo isso, né? Mas até você chegar lá, lembra que a Amazon começou vendendo só livro, até ela virar essa empresa gigantesca, né? Ela começou vendendo só livro. Então, no caso, você não vai começar só alguma coisa, você vai começar algo muito grande. Vocês estão começando algo muito grandioso, que é ajudar, que é se disponibilizar, que é doar tempo, atenção, escuta. Isso não tem preço. Isso é já um bem muito precioso. Mas não pode desistir dessa meta, né? A gente tem que ter alguma meta, porque se a gente tiver meta nenhuma, a gente não alcança nenhum lugar. A meta tem que ser alta, e ela não deve ser alta no sentido de parecer inatingível, mas a gente entende que ela tem um prazo. Tem metas de curto prazo, metas de médio prazo e metas de longo prazo. Então, ao meu ver, esse mapeamento de toda a rede de proteção em saúde mental do país, que vai de CRAS, hospitais psiquiátricos,
amigos que podem ceder uma consulta. Você pode, você não vai necessariamente atender, mas você pode, por exemplo, ceder mensalmente uma consulta para uma entrevista de apoio para uma pessoa com ideação suicida, e aí você vai criando essa lista, esse network do bem, e você vai fazendo os inputs. E lá ligou uma pessoa aqui de Itu, no interior de São Paulo. Tem alguém de Itu que se propôs a ser solidário? Não, não tem. Mas em Itu, tem uma faculdade de psicologia? Não, não tem. Perto de Itu, tem, a 30 quilômetros, tal, e o telefone do departamento de psicologia é esse. E você entende que uma pessoa com angústia, essa informação é extremamente importante, porque ela não teria como atinar de chegar lá e conseguir imaginar que perto de Itu tem uma faculdade de psicologia que ele pode entrar lá e tal. E se a própria rede, pelo menos, entrar em contato, explicar, é um atendido nosso com ideação suicida, se vocês puderem colocar aí numa lista mais prioritária, esse tipo de ação que uma pessoa, por exemplo, que não é um psicólogo, um psiquiatra, um psicólogo, uma psiquiatra, ela pode fazer. Tipo, eu vou ligar, a Cris, por exemplo, eu vou ligar para a faculdade de psicologia do município próximo a Itu, identificar, falar do projeto, mandar nosso material, dizer que é uma pessoa que está sendo atendida e que a gente sabe que tem aquele campus ali que eles podiam priorizar. Isso já é uma solução, né? E é uma grande solução. O Cris, só para dizer o seguinte, aparece até que o Rossandro participou das nossas discussões, né? Porque é exatamente isso que nós queremos. A gente quer criar uma rede de parcerias. Exato. De parcerias, né? Parceria das mais diversas, né? O importante é que na rede, a pessoa que chegar à rede, a pessoa em sofrimento psíquico, está com ideias de morte, e chega à rede, essa pessoa vai ser abraçada. Possivelmente ela vai ser abraçada por um voluntário da Revivas, não da área de saúde mental. Uma imensidão de outros que vai acolher, que vai fazer aquela primeira conversa, que vai ter condições, inclusive, de ouvir essa pessoa, fazer a primeira escutatória, né? Aquilo que temos que fazer. E aí, nós vamos ter, inclusive, na Revivas, em cada estado, uma equipe multi, né? Que provavelmente vai ter um voluntário, esse que abraçou, junto com um psicólogo ou profissional de saúde que pudermos ter, para analisar aquele caso e se encontrar um caminho. O importante na Revivas é de que alguém chegue, ele encontre amparo, ele seja abraçado, ele seja acolhido e não desista dele, até que ele tenha a ideia de morte, de suicídio, minimizada pelo menos, para que ele possa seguir adiante. Então, é isso. Eu provoquei você um pouquinho, mas era exatamente para dizer isso. Aqui, Flávio, antes de você fazer a pergunta para o Rossandro, vamos fazer um test drive aqui agora? Aqui, tem uma mãezinha, não vou dizer o nome, quero colocar na roda aqui. Tem um filho especial e ele tem muitas crises convulsivas. Esses dias ouvi falar que é falta de fé. O que dizer sobre isso? Falta de fé e falta de caridade de quem disse isso a essa mãe. Falta de caridade de simplesmente sem nenhum aprofundamento de diagnóstico, porque você imagina se a criança nasce, por exemplo, as crianças que nasceram com microcefalia, elas têm convulsão, às vezes, de 30 em 30 minutos. E você vai dizer a uma mãe que, de fato, aquela criança tem uma questão neurológica ali de base identificada, que ali é falta de fé, né? Essa é a palavra de acolhimento que você está dando para uma pessoa, né? E por que não poderia ser, você pode me permitir um dia segurar ele quando ele estiver em crise para você suportar um pouco menos isso? Isso que é amor, né? Esse julgamento precipitado, sem informação, ele não contribui em absolutamente nada. Quando a gente não sabe o que dizer, é uma caridade o silêncio. É isso. Então, Flávio, coloca a sua questão, por gentileza. Da importância, né, Rossandro, da gente
dentro aqui do Rede Escolha Viver, Revivas, a gente está preparando aí um curso de formação para os voluntários, para que eles possam ter essa rede, conhecer a rede de cada estado, de cada município, né, para poder, mesmo você não sendo da área de saúde mental, porque todos são bem-vindos, poder fazer esse encaminhamento. Mas a minha pergunta também tem a ver com rede, Rossandro, né, porque você falou que a maior dor tem a ver com as relações humanas, né, a maior dor do ser humano tem a ver com essas relações humanas. Daí, a pessoa com ideação suicida precisa estar inserida em uma rede, né? Criar uma rede, a gente chama de rede de proteção. O que seria essa rede? Família, amigos, comunidade, igreja? É importante essas famílias incluírem essas pessoas em alguma rede? Fala um pouquinho para nós. Sim, Flávio, acho que tudo que você falou faz parte dessa grande rede. Acho que quanto mais conexões humanas nós tivermos e profundas, mais a gente vai estar protegido, mais a gente vai desenvolver uma profilaxia para a alma, mais a gente vai ter lugares para pousar a alma nos dias de dor, que isso é muito importante, porque todos nós passamos por isso. Às vezes a família está em crise, eu vou para a minha igreja, às vezes a igreja não está, eu estou me decepcionando, eu vou com um grupo de amigos, às vezes eu vou e entro num projeto como esse, ou eu ligo e peço apoio, enfim. Nós não podemos nos isolar. E hoje a gente vive uma sociedade de profundo isolamento social. O Japão criou agora o Ministro da Solidão. Ministério da Solidão, gente. Você tem uma noção que é isso? Às vezes eu chego ali para fazer palestra em São Paulo, fico em algum hotel ali nas Alamedas, nos Jardins, ali perto da Paulista, e às vezes o hotel é um hotel flat, né? E aí eu desço no elevador com 3 pessoas que moram lá, cada uma com um cachorrinho na mão, ninguém fala com ninguém. Padrão de vida alto, vão caminhar na calçada da Paulista, todo mundo ignorando, profundamente solitários. Então, nós precisamos entender que, para se relacionar, as pessoas vão ser imperfeitas, elas vão ser do jeito que elas são. É viver as relações possíveis e não as relações fantasiosas, trazer maturidade para as pessoas. Às vezes, o sentimento, por exemplo, das muitas ideias que são as falsas ideias que as pessoas acreditam, né? Ninguém vai sentir minha falta, ninguém me ama, eu sou um peso para o mundo. Tudo isso é tão somente um pensamento, que só tem força se você quiser. Porque na concepção do real você não vai encontrar isso como verdade. Mas para isso eu tenho que experimentar as pessoas como elas são. Não achando que elas têm sempre que me amar, né? Não é igual a música do Caetano Veloso. Eu queria querer um amor, eu queria querer te amar amor, encontrar a mais justa adequação, tudo métrica, rima e nunca dor. Não existe. Por quê? Porque a vida é real e de viés, como diz a própria música, ao quereres. Ou seja, esse amor real, essas relações reais, para que a gente possa viver uma experiência madura, né, de acolhimento. Mas é muito bom, Flávio, você tocar nessa ideia de que tem que sim fazer um treinamento, porque a boa vontade, junto com a técnica, amplia a capacidade de fazer o bem. Então, às vezes, a boa vontade por si só não é suficiente. E esse exemplo dessa mãe que escutou esse absurdo, aliás, voltando a falar para ela que somente a uma mãe com muita força e fé que Deus dá uma tarefa dessa. Porque não é qualquer uma que consegue sustentar. Perfeito, Rossandro. Flávio, rapidinho, que eu tenho uma outra pergunta aqui para o Rossandro, mas vamos responder a Vera Lúcia. Seria um trabalho de escuta parecido com o CVV, porque o CVV é uma grande referência, né? Pode nos esclarecer isso, Flávio? Bom, são serviços complementares, né? Mas são serviços bem diferentes, porque a Rede Escolha Viver, Revivas, o CVV acolhe através da escuta somente, né? Sem identificação, uma escuta livre, né? Daquelas pessoas que em algum momento estão com algum desespero, com uma necessidade de ser ouvida, de ser acolhida através da escuta, e é um trabalho de excelência que nós temos hoje aqui no Brasil. A Revivas, além disso, dessa escuta, ele quer ser voluntário para encaminhar essa pessoa ao profissional competente, quer acompanhar. Então, um trabalho de prevenção e também um trabalho de pós-venção ao suicídio, né? Então, fazer toda essa trajetória, esse caminhar é muito importante, sabe? Então, essas pessoas que serão acolhidas, elas terão um cadastro, elas serão acompanhadas, até que elas
escolham novamente a viver, consigam caminhar com as próprias pernas, sendo acompanhada, né, pelos profissionais necessários. Por isso que nós precisamos, especialmente dos profissionais da área de saúde, mas também do profissional, do voluntário leigo, porque é esse quem vai acompanhar, quem vai levar, e às vezes o psicólogo, o profissional da área de saúde mental, vai poder ceder uma consulta, como o Rossandro falou, vai poder ceder apenas um espaço, mas às vezes essa pessoa está num sofrimento tão grande que ela não tem nem quem a leve, quem a conduza, quem dê uma informação para ela. Então, os nossos voluntários vão estar nesse trabalho de antes, durante e pós-suicídio, tentativa de suicídio, né? Maravilhoso. Olha, que o Rossandro vai se lembrar dele. Temos aqui uma pergunta do amigo Fabiano Santos, lá do Espírito Santo, né? Rossandro, nestes tempos de reflexão em torno de nossa melhoria interior, o paradigma do cuidado trazido por Bernardo Toro deve ter lugar especial? E aí o Fabiano pede para você comentar isso. Eu queria que ele me falasse qual é esse paradigma, porque eu estudo bastante, mas eu não conheço tudo. Fica mais fácil para mim se ele me falar que paradigma é esse do Berto Toro. Do Toro, né? Ok, a gente está... Dá uma pesquisada. De todo modo, eu acho assim, o cuidar, né? O cuidar e o cuidar-se, desde esse osso colado lá no passado pré-histórico da humanidade até as almas fraturadas pelas angústias e pelas dores humanas, representa o que há de melhor no ser humano. Só que nós não podemos alimentar a ilusão de que a pandemia está provocando a magia do desenvolvimento pessoal em todas as pessoas. Porque sim, nós estamos vendo muita gente fazendo bem, nós estamos vendo uma mobilização profunda, né, de solidariedade, mas quando você vê uma pessoa tentar humilhar um motoboy num condomínio, você percebe que tem almas que não acordaram ainda. E que esse evento de crise, como a pandemia, ele tem expressado e tem manifestado as pessoas que têm o seu melhor, mas também tem mostrado o pior das pessoas. De todo modo, mostrar o pior também é bom, porque não tem cura sem diagnóstico. Então, às vezes, eu preciso ver as feridas da sociedade, e é doloroso ver isso. É preciso ver as sombras do coletivo, e é doloroso ver isso, para que talvez, finalmente, aí eu comece a entender que tem uma cura. Porque eu jamais posso, por exemplo, curar um racismo que eu não admito que exista. Eu jamais posso curar uma sociedade machista e feminicida que eu não admito que exista. Eu jamais posso curar uma sociedade, como o Jair muito bem lembrou, injusta, profundamente injusta, que se tornou ainda mais injusta como a nossa, se eu não admito que isso existe. Eu jamais posso curar o egoísmo se eu não percebo que ele existe. Então, mesmo a manifestação da sombra emocional que a gente tem visto, né, Flávio? Ela também tem caráter pedagógico e nos dá conta do cuidar. Em que nível? Desse cuidar em que eu observo o desenvolvimento moral das pessoas. Porque, além de tudo, eu tenho que desenvolver nas pessoas uma moral para que elas possam se desenvolver e serem menos vulneráveis à loucura do mundo. Então, é como se eu fosse dar um passo anterior, profilático, para que a pessoa, diante da dor, não imagine que sair do cenário da vida seja a solução para ela. É isso. Gente, a gente já está com quase 1 hora de live, a gente está encaminhando aí para as nossas finalizações. O Fabiano Santos respondeu aqui, vale a dica de leitura. Educador colombiano. Eu não posso deixar de responder, porque eu estou vendo aqui a definição do Toro e eu concordo profundamente com ele e até indicaria que ele vou ler para que os nossos internautas ouçam também, né? Toro afirma que a nossa sociedade precisa substituir o paradigma atual do êxito, da acumulação e do poder por um paradigma que valorize o cuidado de si e dos outros, né? Essa lógica de comunicação tem um papel central. Eu aconselharia também, até para juntar essa concepção de Toro, ler Byung-Chul Han, que é um dos filósofos mais lidos do mundo hoje, vivo, é um sul-coreano que mora na Alemanha e tem um livro chamado A Sociedade do Cansaço. A gente está revendo, por exemplo, o conceito de meritocracia, né? E eu vi uma coisa muito interessante, uma frase do WhatsApp, porque eu, às vezes um exemplo comum fecha um conceito como esse aqui de Toro. A frase era o seguinte: se por acaso encontrassem um macaco que estivesse acumulando muitas bananas e deixando os outros passar fome, os cientistas iam estudar o que danado está acontecendo com esse macaco. Na humanidade, essa pessoa ganha uma capa de revista. Isso fala muito sobre esse mundo que a gente está vivendo. Enquanto as pessoas egoístas ganham capa de revista, fica difícil a gente sair dessa sociedade do eixo, da acumulação, da competição de luta pelo poder
pela sociedade do amor. No entanto, o que a gente está vendo é o esgotamento desse modelo, que Toro denuncia, que Zygmunt Bauman denuncia, que Byung-Chul Han denuncia, que o Yuval Noah Harari denuncia. Ou seja, estamos indo sim para um mundo em que as pessoas começaram a cansar do egoísmo, cansar do jeitinho no seu aspecto não ético, não de solução criativa, para que a gente finalmente consiga construir uma sociedade mais solidária. É isso mesmo, vamos tirar esses elementos aí da passarela, né, dos holofotes, né, e dar luz a outros elementos, né. Bom, a gente encerra, né, já estamos caminhando aí para o encerramento da live. Só queria trazer uma palavra de acolhimento para a Rosângela Valadares, que teve a coragem de se colocar aqui no chat, dizendo que ela está vivendo um momento de muita ansiedade, apesar da doutrina espírita, ela é espírita, nós sabemos que a doutrina espírita oferta aí insumos libertadores e consoladores. Me sinto impotente. Há alguns dias tomei tantos ansiolíticos para poder me alienar de tudo. Então, Rosângela, recebe o nosso carinho, né, o nosso abraço, né, a nossa manifestação de força, firmeza. Segue firme aí que você não está sozinha. Né, Rossandro? Não, essa ideia de que de vez em quando a gente tem que fugir, ó, não se culpa por isso, tá? Só que não foge de vez não, tá? É aquela fugazinha para dar uma descansada. Faz de conta. Mas só um faz de conta, né? Você tem uma ideia, a nova série da Disney Plus, WandaVision, trata justamente de luto e da fuga da realidade. Uma série psicológica incrível. Eu fiz 3 vídeos no meu canal do YouTube analisando, mesmo quem não assiste série ou não gosta de série, vale a pena, porque é justamente mostrando que os heróis no passado enfrentavam extraterrestres, robôs, e agora enfrentam a dor da alma, como todos nós. Isso mesmo. Rossandro, então, eu queria te deixar esses momentos finais aí para você falar o que você julgar importante, e vou pedir para o Jaime, então, depois encerrar nossa live para a gente, tá bom? Deixando um abraço para o Flávio, deixando um abraço para todos vocês. Eu queria agradecer, né, o convite que a Ivana me fez, em nome do Jaime, do Flávio. Tá te vendo aí, Cris, estava com saudade de te encontrar. Agradecer a Isabela que está aí nos bastidores nos ajudando aí com todo o chat que está chegando. Parabenizar vocês por esse projeto tão bonito. Vão fundo, sabe? Porque, assim, parece meio fantasioso e fantástico, mas quando uma pessoa se move para fazer o bem, chega um conjunto de ajudas indescritíveis, porque a misericórdia de Deus é muito infinita. E eu lembro muito quando você estava falando assim, eu quero que a pessoa chegue aqui, Rossandra, e seja acolhida em algum nível. Eu lembro muito da Madre Teresa, né? Aliás, a irmã Dulce, que dizia assim, a nossa porta é a última, ela não pode ser fechada. Quando batem aqui, é porque bateram todas as outras e foram fechadas. Aqui não pode ser uma porta que não se abra, né? Então, que a Rede Reviva seja uma porta aberta para os corações em angústia e que, de algum modo, de algum jeito, a gente continue fazendo. Porque lembra, a parábola do semeador me chama muita atenção, porque o semeador, ele não joga porque acredita no solo. Ele joga porque acredita na semente. Então, a semente do amor é a semente. Em algum momento, aquele solo que parece que não é fértil, em algum momento, aquela palavra que parece que não surtiu efeito, aquele solo caminha. Ele continua saindo do arenoso até se tornar fértil. Então, nem aquela semente que parece que foi desperdiçada. Por isso que o semeador semeia, porque confia na semente. E o Revivas é uma semente. Muito bom, obrigada, Rossandro. Jaime? Eu quero falar com você que está nos assistindo nesse momento. Essa é a primeira live que nós estamos fazendo, vai vir outras tantas, mas você que está nos assistindo agora é o nosso convidado para entrar nesta rede, participar dela, ajudar a construí-la. Não existe nada pronto. Na vida, o trabalho coletivo ele é dinâmico. E ele vai acontecendo na medida que as pessoas chegam, aceitam, se comprometem. Essa é a palavra, o compromisso para que de fato ocorra. Então, a Rede Revivas está em construção. Não existe nada pronto, já temos algumas metas definidas, temos um curso de capacitação já elaborado, que você pode se inscrever e participar, porque é uma condição para estar como voluntário da Reviva, é minimamente participar dessas capacitações, porque é necessário e importante, né?
Mesmo que você já saiba muito, divida o seu conhecimento com aquele que sabe menos nesses cursos que nós vamos fazer. E venha conosco. As pessoas estão aí em sofrimento. Eu, independente de... ao lado do trabalho da Revivo que nós começamos, os casos continuam chegando para todos nós. Todos os dias tem alguém em sofrimento necessitando da nossa atenção. Então, meu amigo e minha amiga, venha, esteja conosco, dê a sua contribuição e você verá que de fato vai valer a pena, porque vidas estarão sendo salvas. Muito bom, Jaime. Então, deixando o nosso abraço, o nosso boa noite. Em breve a gente se encontra aqui nesse mesmo canal. Após o dia 20, um novo convidado, André Siqueira, nos falando do trabalho da rede, abrilhantando também esse projeto com a sua fala tão magnífica quanto a fala do Rossandro. Muito obrigada, gente. Um beijo no coração de todos e sigamos juntos, com fé, coragem e confiança, porque já deu certo. Um beijo, gente. Já deu certo. Tchau, tchau. Já deu certo. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado, gente. Muito obrigado.